Então, essa função, galera, ela é utilizada, sabe por quê? Porque olha só, o melhor ajuste do conjunto de dado categórico é uma curva. Ela é possível fazer, a gente consegue fazer essa parada com a logística, com essa função, porque ela tem a função sigmoide. Tudo bem? Eduardo, mas fala mais um pouquinho aí dessa função sigmoide. Cara, essa é a fórmula, não quero que você decore, como eu disse, que você não vai precisar nunca decorar fórmula aqui, não precisa decorar, só estou trazendo para você aí para os seus estudos, para você entender o que é a função sigmoide, e ela vai exatamente com os dados traçar essa curva, tudo bem? Presta atenção que aqui na vertical nós temos o seguinte, nós temos aqui valores que vai de 0 a 100%. Esse valor aqui é que concentra as probabilidades de se estar em um lugar ou de estar em outro lugar, de estar em uma categoria ou em outra categoria. Esse é o tchan da função sigmoide da regressão logística. Você, além de separar as classes, você consegue saber com quanto de probabilidade você consegue afirmar que ela está em uma classe ou em outra. Beleza? Então, é exatamente isso que ela vai fazendo. Esse aqui é só mais um exemplo de como que está sendo formada aqui a função sigmoide por meio aqui desse roxinho, ó, presta atenção no roxinho, como que ele vai sendo calculado até que ela vira aqui uma curvinha. Tudo bem? Galera, é o seguinte, olha só, presta atenção, cientista de dados. A função sigmoide, na função sigmoide, a gente define um valor de corte que a gente chama ali de cut. Geralmente é definido ali como valor de 50%. O que significa isso, Eduardo? Viajei agora. É o seguinte, imagina que a gente está querendo prever duas classes, tranquilo? Para a gente prever uma classe, a gente utiliza a probabilidade de 50% para falar o seguinte, olha, se for acima de 50%, eu vou dizer que o cidadão é da classe A. Se for abaixo de 50%, aí eu vou dizer que o cidadão é da classe B. Faz sentido ou não faz para você? Beleza? Então isso aqui é o ponto de corte, o CUT. Eduardo, eu posso alterar esse CUT? Dependendo do problema de negócio, sim, você pode alterar o valor do CUT. Geralmente a gente utiliza o valor de 0,5, que é exatamente a probabilidade que divide ali 50%, tá bom? Cara, no nosso caso que a gente vai resolver aqui um probleminha de previsão de default, Eduardo, pelo amor de Deus, não sei o que é default. Default, cara, é como se fosse um descumprimento, tá? Lá, eu vou te dar um exemplo lá da indústria financeira, as normas de Basileia, entre as normas de Basileia, um dos quesitos que a gente avalia muito lá é a probabilidade de default, a probabilidade de descumprimento contratual do cliente com relação às instituições financeiras. Então, se o cliente entra em atraso, então, por exemplo, ele tem lá, utilizou o cheque especial, passou de 30 dias, ele não pagou os juros, aí o que acontece? Ele entrou em descumprimento, está em atraso. Ah, ele atrasou uma fatura do cartão de crédito, ele entrou em descumprimento, ele está em atraso. E isso aqui a gente chama de descumprimento quantitativo, beleza? A gente conseguiu medir. Ele entrou em atraso por conta do cheque especial, ele entrou em atraso por conta do cartão, mas olha que interessante, ele teve uma anotação cadastral que foi inserida ali pelo Serasa, ou seja, o nome dele foi para o Serasa, é assim que a gente chama aí comumente, né? O nome foi para o Serasa. Ou o que aconteceu? Ele está no CCF, emitiu um cheque sem fundo, se é que as pessoas ainda usam cheque hoje em dia, mas eu acho que ainda usa assim, uma parcela ainda sensível, ainda utiliza cheque, tudo bem? Então, o que aconteceu? Por mais que ele não atrasou aqui na instituição financeira, ligou um alerta, né, galera? Por quê? Porque o cara conseguiu ali, teve um problema ali com seus proventos, atrasou aí por conta da pandemia, e aí ele não recebeu, não conseguiu pagar a conta, a empresa lá colocou ele no Serasa. Então isso aqui serve de alerta. A instituição financeira tem ali, faz parte de um convênio, de um consórcio de troca de informações, a Serasa informou lá que ele descumpriu, né? E aí a utilização dessa informação da Serasa permite com que as instituições financeiras digam, olha, esse cara entrou em descumprimento qualitativo. O descumprimento quantitativo é o atraso mesmo, ele foi lá e atrasou. E o quantitativo, o qualitativo, ele recebeu uma anotação cadastral. Então, tudo isso caracteriza um default, beleza? Ele entrou ali em default. Então, a gente vai aqui embaixo utilizar um modelo de previsão de default e aí se a saída exceder uma probabilidade, que no caso aqui a gente vai deixar default 50%, o que vai acontecer? O cara realmente vai ser um sim, ou seja, ele provavelmente vai entrar em descumprimento. Esse é o objetivo da nossa máquina preditiva. A gente vai prever o default, prever se o cara vai entrar em atraso. E galera, isso é muito, mas muito utilizado na indústria financeira até hoje. Então, hoje em dia, apesar da gente ver
o mundo de inteligência artificial evoluindo muito, da gente estar utilizando massivamente os algoritmos de machine learning mais aprimorados e, vou mais, da gente estar utilizando já frameworks de deep learning, cara, a regressão logística ainda funciona muito bem em muitos casos, sabe por quê? Porque não depende só do algoritmo, depende dos dados que você tem para utilizar para fazer a construção de máquinas preditivas. Então, Eduardo, você está querendo me dizer que dependendo dos dados é melhor utilizar a logística do que um Gradient Boost Machine? Do que um Keras? Sim, cara, dependendo dos dados, você vai obter resultados melhores com a simplicidade. E aqui que eu quero mostrar para você que está iniciando agora a sua jornada, um algoritmo que ele é muito, mas muito utilizado mesmo. As instituições financeiras colocam bilhões para serem tratados por meio desse tipo de algoritmo simples, sim. Beleza? Tamo junto, tranquilo? Trago essa experiência para vocês por ver isso durante muitos anos no dia a dia do Sistema Financeiro Nacional. Tudo bem? Beleza? Bora para frente?